Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos começar a corrigir os exercícios de soluções, começando pelos exercícios de solubilidade. Então, a primeira questão. Considere o gráfico. Então, ele está te dando um gráfico de massa do sal, que é a massa do soluto, para cada 100 gramas de água. Então, aqui tem as massas e aqui as temperaturas. Com base nesse gráfico, pode-se concluir que, então, o que que ele está falando? Ele tem um recipiente em que ele vai acrescentar 20 gramas de cloreto de potássio em 50 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, a primeira coisa que eu olho é no gráfico os 20 graus Celsius. Aí eu vou lá e vou bater no gráfico, ou seja, eu vou até a curva de solubilidade. Então, bati no gráfico e olhei ali quanto é que corresponde no gráfico os 20 graus Celsius. Batendo no gráfico, chegando aqui nessa parte que vai me dar a massa do soluto, repara que está próximo de 40. Então, eu posso dizer que a solubilidade desse sal a 20 graus Celsius é 38 gramas do cloreto de potássio para cada 100 gramas de água. Só que ele não quer saber a solubilidade em relação a 100 gramas de água. Ele quer saber de 20 graus Celsius a solubilidade para 50 gramas de água. O que está acontecendo nesse recipiente quando ele acrescenta 20 gramas de cloreto de potássio? Será que aqui eu vou formar uma solução insaturada, uma solução saturada ou uma solução saturada com precipitado? Tá? Então, eu vou ter que saber quanto é que eu consigo dissolver em 50 gramas de água. Para eu saber isso, eu vou partir da minha solubilidade, que o gráfico está me dizendo. Ou seja, pela solubilidade eu tenho 38 gramas do cloreto de potássio está para 100 gramas de água. Só que o meu recipiente não tem 100 gramas de água, o meu recipiente tem 50 gramas de água. Toda vez que vocês fizerem a regra de 3, vocês vão colocar soluto embaixo de soluto, solvente embaixo de solvente. Então, os 50 gramas de água, eu vou colocar aqui embaixo dos 100 gramas de água. Então, 50 gramas de água está para X. Resolvendo a minha regra de 3, eu vou ter X vezes 100 vai ser igual a 38 vezes 50. X vai ser igual a 38 vezes 50 vai dar 1.900. Se o 100 está multiplicando o X, passa para o outro lado dividindo. 1.900 dividido por 100 vai dar 19 gramas. Ou seja, essa é a quantidade máxima que eu consigo dissolver em 50 gramas de água. Só que ele adicionou 20 gramas de cloreto de potássio, ou seja, ele adicionou uma quantidade maior do que eu consigo dissolver. Se ele adicionou uma quantidade maior do que eu consigo dissolver, a minha solução é saturada com corpo de fundo. Então, quer dizer, saturada com precipitado, que é a mesma coisa, né, que saturada com corpo de fundo. Então, eu posso ter a resposta tanto a letra A como a letra B. Agora, como é que eu posso tornar a solução insaturada? Depende de se a minha solubilidade ela está aumentando com a temperatura ou se ela está diminuindo com a temperatura. Quando você olha o gráfico, eu tenho que esse gráfico, a solubilidade, ela vai aumentando com a temperatura. Se o gráfico tivesse ao contrário, quer dizer que a solubilidade ela aumenta com a diminuição da temperatura. Mas nesse caso, ó, a curva ela está indo para cima com o aumento da temperatura. Então, esse gráfico ele mostra que quando você aumenta a temperatura, a solubilidade do sal ele também aumenta. Então, quer dizer, a minha resposta vai ficar a letra A, saturada com corpo de fundo, que pode se tornar insaturada pelo aquecimento, porque a solubilidade desse sal aumenta com o aumento da temperatura. Questão 2. A solubilidade do nitrato de potássio em função da temperatura é representada no gráfico abaixo. De acordo com o gráfico, assinale a alternativa que indica corretamente a massa de nitrato de potássio em gramas presente e 750 gramas de solução na temperatura de 30 graus Celsius. Bom, novamente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar no gráfico os 30 graus Celsius. Vou pegar no gráfico os 30 graus Celsius, tá aqui.
Vou bater na curva de solubilidade. A curva de solubilidade está me dizendo que eu consigo dissolver a 30 graus Celsius 50 gramas de soluto do nitrato de potássio para cada 100 gramas de água. Então, eu vou fazer a minha regra de 3 para saber quanto é que eu consigo dissolver de nitrato de potássio em 700 gramas de solução. Só que a curva de solubilidade não está me dando para solução, mas eu sei que solução, né, é igual a soluto mais solvente. Então, a minha solução vai ser igual o soluto, que vale 50 gramas, mais o solvente, que vale 100. Então, 50 mais 100, a minha solução vai valer 150 gramas de solução. Por que eu fiz isso? Porque ele está pedindo massa do soluto e está me dando a massa da solução. Então, se eu tenho soluto de um lado da regra de 3, eu vou ter que ter o soluto embaixo. Se eu tenho solução do outro lado da regra de 3, eu tenho que ter a solução embaixo. Assim como se eu tivesse o solvente, eu teria que ter o solvente embaixo, tá? Então, toda substância que você coloca em cima, você tem que ter a mesma substância embaixo na regra de 3. Então, vou começar a minha regra de 3. Eu tenho que 50 gramas do nitrato de potássio, que é meu soluto, está para 150 gramas de solução. Só que eu não quero saber para 150 gramas de solução, eu quero saber para 750 gramas de solução está para X. Resolvendo a minha regra de 3, eu vou ter X vezes 150 vai ser igual a 50 vezes 750. X vai ser igual a 50 vezes 750 vai dar 37.500. Dividido por 150, X vai ser igual a 250 gramas de nitrato de potássio. Então, a resposta vai ficar letra A. Eu consigo dissolver em 750 gramas de solução 250 gramas de nitrato de potássio. E questão 3. O gráfico mostra a curva de solubilidade de um sal em água. Considerando que uma determinada temperatura, 40 gramas desse sal foram dissolvidos em 100 gramas de água, a característica dessa solução quanto à concentração nos pontos A, B e C do gráfico são. Então, a gente tem o ponto A. Repara no ponto A. O ponto A está acima da curva de solubilidade. Então, qualquer ponto acima da curva de solubilidade, a minha solução é classificada como saturada com precipitado. Lembra que saturada com precipitado também pode ser chamada de saturada com corpo de fundo. O ponto B. O ponto B está em cima da curva de solubilidade. Então, qualquer ponto em cima da curva de solubilidade, a solução é classificada como saturada. E o ponto C, ele está abaixo da curva de solubilidade. Então, qualquer ponto que esteja aqui abaixo da curva de solubilidade, a solução é classificada como insaturada, tá? Então, aqui a gente termina a correção dos exercícios. Qualquer dúvida pode mandar mensagem para mim, que assim que possível eu respondo, eu tiro as dúvidas de vocês. Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos.